Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje eu quero falar de assuntos importantes, porém que estão sendo muito pouco debatidos e entendidos a partir da importância que tem principalmente para o setor primário do agronegócio brasileiro. Vamos falar sobre situações que vêm de uma certa forma ao longo dos anos causando impacto negativo para o produtor, tendo em vista o alto investimento dentro da propriedade rural, seja na parte de agricultura e pecuária. Mas é interessante que nós façamos aqui uma observação. Falar sobre agronegócio, o assunto vai muito além de tratar de expectativas, de especulações, de tendências de mercado. O agronegócio brasileiro trabalha muito no escuro. Se nós tivéssemos domínio sobre as informações, principalmente do mercado internacional, e pudéssemos programar o setor do agronegócio brasileiro para atender o mercado interno e externo, com certeza nós trabalharíamos de uma forma mais equilibrada e com uma estabilidade maior, seja para investimentos, com expectativa, ou na hora da comercialização das commodities com os preços. Mas, como nós trabalhamos muito com sazonalidade e um momento de determinado país e mercado, nós acabamos direcionando os nossos investimentos de uma forma muito impulsiva dentro da propriedade rural, aumentando os custos de produção. E, dessa forma, quando o mercado, que nós todos sabemos que é volátil, apresenta uma queda, que é normal para situações sazonais, o pecuarista e o produtor rural brasileiro, seja agricultor ou pecuarista, como eu disse, acaba absorvendo prejuízos muito grandes. Então, falar de agronegócio no Brasil precisa ser mais amplo, mais extenso. Nós precisamos trabalhar o antes e o dentro da porteira e entender principalmente o que acontece fora da porteira. Só assim nós vamos poder passar informações reais e trazer ao produtor rural brasileiro, essa locomotiva do Brasil, todas as informações necessárias para que ele possa ter mais segurança e mais estabilidade na hora de investir, seja para plantar ou na pecuária de corte para os seus animais. Então, os nossos comentários eles são baseados no que está acontecendo junto ao produtor rural brasileiro ao longo desse vasto território nacional, assim como também junto aos mercados. E todos os comentários aqui feitos servem para a agricultura, para a produção de grãos, como também para a pecuária. Nesse caso de hoje eu quero falar um pouquinho sobre seguro rural, seguro agrícola, tem diferença entre os dois, e os problemas e a burocracia para nós termos acesso a eles. Vamos falar um pouquinho sobre subsídios, principalmente sobre o preço mínimo pago ao produtor rural brasileiro. Vamos falar um pouquinho sobre plano safra e também sobre políticas públicas, políticas agrícolas específicas para o produtor rural, principalmente para aquele que produz grãos. Na realidade, existe uma diferença entre seguro rural e seguro agrícola. Muito recentemente nós vimos aquele absurdo que foi causado pelo Carlos Fávaro, o atual ministro da Agricultura, onde ele destinou dinheiros do seguro rural para atender o seu reduto eleitoral no Mato Grosso, para poder tapar o furo das emendas parlamentares e garantir para ele assim um marketing político, como ele é senador, para a próxima eleição. Então o seguro rural, tendo em vista tudo o que está acontecendo no Brasil, principalmente com fatores climáticos e mercadológicos, e aí que está a diferença entre seguro rural e seguro agrícola, o seguro rural hoje poderia estar sendo usado para auxiliar esses problemas que os produtores rurais estão enfrentando com relação aos problemas causados pelo fator clima e também para o fator mercado. Também poderia ser usado para as questões sanitárias, os problemas relacionados às questões sanitárias, como doenças e pragas. Mas o desse ano, o Carlos Fávaro já fez questão de torrar ele nos seus redutos eleitorais e, por exemplo, os produtores rurais do Rio Grande do Sul estão enfrentando, há 3 safras já, problemas sérios com relação ao fator clima. E esses problemas sérios estão causando prejuízos milionários, aí não somente no estado do Rio Grande do Sul, mas como no Brasil como um todo. Então o seguro rural deveria ser um instrumento da política agrícola que viesse a proteger o produtor rural. Isso, somado ao seguro agrícola, que está inteiramente ligado aos fatores climáticos e ou também os problemas ligados a incêndios, deveriam levar a esse produtor rural brasileiro uma segurança a partir do alto investimento, com a garantia de que fatores que fogem do controle
dele, produtor rural, seriam resolvidos e ele não iria absorver os prejuízos, que não são poucos. Então, seguro rural e seguro agrícola têm diferença e precisariam estar disponíveis de uma forma facilitada, de quando nós assinamos esses seguros, que tudo parece muito fácil, muito simples, mas na hora do acesso, a burocracia, né? Ou seja, os problemas que são criados para que o produtor não tenha acesso a esse seguro, faz com que esse produtor acabe absorvendo prejuízos e prejuízos muito fortes. Eu, no governo passado, tratei sobre esse assunto principalmente com o ministro Marcos Montes, mas a gente sabe que existe uma série de fatores extras que vêm sobrepor sobre esse assunto, que acabam prejudicando o produtor rural de uma forma que nós não conseguimos entender. Para um país que é ou que tem características de ser um país produtor de alimentos, ter o seguro rural e o seguro agrícola com tanto problema para acesso pelo produtor, fica muito difícil de entender por que dessa situação contrária para esse produtor que trabalha numa empresa a céu aberto e que as características climáticas, mercadológicas e sanitárias estão se alternando de uma forma muito constante, e essa alternância tem feito com que os prejuízos no campo só aumentem. Assim, nós poderíamos falar também sobre os subsídios agrícolas, principalmente os subsídios tratados com relação ao preço mínimo justo. Tendo por base outros países onde o produtor rural investe, tem o seu investimento, seja para a produção de grãos ou de proteína, e a partir do seu custo de produção, analisando o mercado pelo preço pago naquele momento da comercialização, se esse preço pago não atende às necessidades do produtor rural, o governo entra com um valor à parte para poder sanar, pelo menos, as questões ligadas ao investimento no campo, garantindo com que aquela operação não venha a ocasionar prejuízos para o produtor rural. Mas por que o Brasil não adota esse tipo de situação? Por que o Brasil, que vive de informações finais, principalmente sobre representatividade do PIB, que está em cima do investimento no campo que gera volume de produção de alimentos, por que os governos não levam até esse produtor uma tranquilidade de garantir a ele, por exemplo, um preço mínimo justo que vai dar a ele sustentabilidade nas suas operações? E isso eu falo para grãos, como também para proteína, para pecuária de leite. O produtor de leite é um dos que são mais prejudicados por essas questões de preço na hora da comercialização do seu produto. E aí nós temos questões ligadas ao Plano Safra, que é necessário. Ele deveria de ser uma opção para o produtor rural brasileiro, mas ele é extremamente necessário. Sem o Plano Safra, o Brasil não produz. E isso mostra que o nosso produtor não está capitalizado e deixa de ser competitivo no mercado desde que o Plano Safra esteja à sua disposição. Isso mostra o desequilíbrio, isso mostra que o agronegócio brasileiro não está bem, mas em contrapartida, pessoas pelo Brasil afora acabam afirmando de uma maneira que fica difícil de entender que o nosso setor está indo muito bem e que o produtor rural brasileiro vive os seus melhores momentos. São prejuízos milionários, como eu disse, que o produtor vem absorvendo, seja por questões climáticas, mercadológicas e também por questões sanitárias. Isso mostra que o país do agro, o país Brasil, o país do agro, não possui uma gestão específica para o agro. O Ministério da Agricultura trabalha com uma gestão 100% política e isso acaba ocasionando problemas sérios, problemas simples que se tornam sérios, principalmente para o setor primário. Quando nós analisamos o agronegócio, o setor primário, secundário e terciário, fica muito fácil entender que as direções, os direcionamentos e as atenções são voltadas sempre para o setor secundário, o setor das indústrias, que por ter poderes de investimento, geração de valores, transformação, às vezes oferta de emprego, principalmente em determinados municípios, acabam tendo todas as atenções dos governos. E o setor primário, que é onde começa a produção de alimentos, acaba ficando para segundo plano. E nós podemos dar exemplos, por exemplo, o setor secundário da indústria do arroz, né? A indústria do arroz tem um poder muito forte. A indústria do arroz, ela financia o produtor de arroz no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, de uma forma que fica até meio duvidosa, com juros altos. Quando nós partimos para analisar o norte do país, a indústria do cacau, do chocolate, o Brasil é autossuficiente na produção de amêndoas, mas a indústria, com o poder que tem, acaba importando 30% de amêndoas
principalmente da África, onde nós temos trabalho escravo nesse setor, trabalho infantil e até mesmo tráfico de crianças para trabalhar nesse setor, e o Brasil, de uma maneira irresponsável, acaba se tornando até um incentivador desse tipo de trabalho inadequado para qualquer ser humano pelo mundo afora. Então existem questões ligadas à agricultura e à pecuária que nós precisamos mudar o nosso entendimento e as nossas ações dentro do Brasil. Produzir alimentos é uma evidência para o mundo. É a operação do momento agora para qualquer país do mundo, seja qualquer tipo de alimento que for. Tanto é que o próprio Bill Gates está investindo em grandes fazendas nos Estados Unidos, entendendo ele que a produção de alimentos é sim a atividade que vai se destacar cada vez mais pelo futuro. Mas e o Brasil? Nós estamos organizados? É óbvio que nós não estamos. Nós não estamos incentivando, nós não estamos oferecendo inovação, capacidade de desenvolvimento, nós não estamos conseguindo sustentar a atividade operacional no campo. Muitas pessoas estão abandonando o campo porque não conseguem fazer da sua atividade o sustento, pelo menos para sua família. Então nós precisamos trabalhar com foco. E o foco no momento é a atividade primária, é o setor primário, é o produtor rural. E para essa situação, questões ligadas a seguro rural, seguro agrícola, subsídios ao produtor, assim como o Plano Safra e políticas agrícolas, precisam ser debatidos urgentemente. E mais do que debater, achar soluções para que essas situações sejam de fácil acesso para o produtor rural brasileiro. Então, um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro.